Saudações a todos amados em Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero te agradecer a Deus, não é? Por este momento maravilhoso de estarmos aqui juntos para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Está precisamente agora, são 23 horas e 45 minutos. Estamos a 15 minutos da meia-noite. Meu nome é Eleutério Tembe, o africano mais abençoado, não é? O africano mais abençoado. O pastor das noites, trazer sempre uma palavra para ajudar. Assim que está me acompanhando, a irmã Felicidade. Que tal? O som está. Peço para me ajudar, irmã Felicidade. Bem-vinda à nossa live. Peço para confirmar se o som está a chegar em perfeitas condições aí. Para podermos prosseguir, não é? Louvado seja Deus. Compartilhe essa live com mais alguém. E que certamente cremos que Deus ele vai nos abençoar todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos falar, hoje queremos falar do poder de Deus. Queremos falar do poder. Que bom. Louvado seja Deus. Eu que trago um novo equipamento aqui, então estamos tentando preparar, experimentar como é que a coisa funciona. Saudar a todos que me acompanham das Américas. Estamos a falar dos brasileiros, nossos queridos apóstolos Cláudio Nor, e a todos quantos nos acompanham a partir do Brasil. Você que me acompanha através dos crentes de todo canto do mundo, sinta-se saudado a esta hora. Deus nos deu essa hora, enquanto alguns dormem, nós estamos aqui a interagir contigo, pastor das noites, né? Esse é o pastor das noites. Deus colocou no meu coração que deveria transferir esse horário, porque está alguém a essa hora que está desesperado, está alguém a essa hora que precisa de ouvir uma palavra de esperança. Então, Deus nos deu essa oportunidade e nós vamos usar dessa oportunidade para a glória do nome de Jesus. Então nós vamos falar, hoje estaremos falando do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo, aquilo que o poder de Jesus Cristo foi fazendo, não é? Nós vamos falar dessa mulher. Ontem nós falávamos da história do Naamã. Naamã, quando ele foi orientado para que ele fosse, para que descesse até o Rio Jordão para se lavar e que seria curado. E ele ficou aborrecido. Por que ele fica aborrecido? Porque ele diz que eu saí lá da Síria, não é? Da minha terra, saí, vim para aqui. Eu esperava que o profeta saísse, se colocasse diante de mim e tocasse-me eu ser curado. Então Naamã queria o toque do profeta. Naamã ele queria o toque do profeta. E hoje nós vamos ter uma experiência muito diferente. E essa experiência é muito diferente de uma mulher que, em vez dela esperar Jesus tocar, ela colocou no coração dela que seria ela a tocar nele. Que Deus nos abençoe. Aqui vamos para Mateus 9. Mateus 9 diz assim: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficaria sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Que Deus abençoe a esta palavra. Pai, nós falamos a bênção sobre essa palavra. Abençoa essa palavra, abençoa todos quantos
estão nos acompanhando essa hora. Que a graça de Deus possa fluir poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, aqui onde nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos, nós encontramos essa mulher. Essa mulher que estava há 12 anos, ela tinha um problema. 12 anos sofria de hemorragia. Ela sofria de hemorragia. E a Bíblia diz que ela havia gasto tudo quanto ela tinha. Por quê? Porque ela estava à procura de ajuda. Então gastou todos os seus recursos procurando ajuda. Gastou pelos médicos, gastou pelos, talvez, curandeiros, talvez outras pessoas, porque ela queria se ver livre daquela enfermidade. Era uma enfermidade que fazia ela discriminada por causa da condição dela. Ela era tida como uma mulher impura, não tinha dignidade, por isso era isolada, não podia estar no meio de outras pessoas por causa da sua hemorragia que era constante. Vamos olhar, por exemplo, talvez esse fluxo do sangue talvez podia ter começado como uma hemorragia normal, mas foi um princípio da desgraça. Foi um princípio da desgraça porque talvez podia ser um círculo dela, que se esperava talvez por 3 dias, ou talvez menos que isso. Mas ao longo do tempo foi se agravando. Então a condição dela lhe torna impura. E isso constituiu o quê? Uma preocupação. Ela ficou preocupada. A Bíblia fala que gastou tudo, quer dizer que a partir do momento que ela percebeu que estava enfrentando alguma coisa anormal, alguma coisa que lhe fazia desprezado, a Bíblia diz que ela foi andando em todo o canto, gastou pelos doutores, pelos médicos, gastou por todas as pessoas, mas esperava ter solução. Em nenhum desses lugares ela encontrou solução. Em nenhum desses lugares ela encontrou solução. A situação dela cada dia estava se agravando. O que acontece com ela? Ela depois ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então ela ouviu falar de Jesus. Talvez as pessoas que falaram a ela de Jesus foram falando, foram trazendo o testemunho daquilo que Jesus ele fazia na vida das pessoas. Então se testemunharam, talvez foram dizendo, nós conhecemos alguém que está ajudando pessoas, assim como no nosso tempo você vai ouvindo que é um profeta ali, é um profeta ali. Eu quero acreditar que ao longo de todo esse tempo, as pessoas iam falando de Jesus, daquilo que Jesus ele estava fazendo. E essa mulher, talvez por não ter mais saída, porque a Bíblia diz que ela havia gasto tudo, mas tudo quanto ela tinha havia gasto. Mesmo que ela desejasse voltar para o curandeiro, mesmo que ela desejasse voltar para um outro médico, talvez nos nossos tempos, talvez poder ir para a África do Sul, poder ir para a Índia, poder ir para os Estados Unidos, poder ir para o Brasil, à procura de saúde. Mesmo que ela desejasse viajar a esse canto, mas já havia gasto tudo. O que aconteceu é que foi o dinheiro, mas o problema ficou. Existe muito desses momentos onde o dinheiro é que vai, mas a nossa saúde ou a nossa preocupação ainda continua. Então, gastou tudo, o dinheiro foi, os médicos receberam o dinheiro prometendo que ela estaria bem. Mas, infelizmente, só o dinheiro é que foi, mas a situação permaneceu. E ela continuou condenada, continuou naquela situação. Talvez dia e noite dissessem, podia pensar que não havia nenhuma solução para a vida dela. Como muita gente, não é? Como muita gente, depois de tanto sofrimento, vão fazendo aquilo, vão fazendo tudo para minimizar a situação, para estarem bem.
Mas você vai percebendo que parece que tudo não está a funcionar. E chega aquele estágio da vida onde você vai dizer, epa, acho que nasci para isso. Acho que nasci para sofrer. Acho que eu vou morrer por esta situação. Mas, graças a Deus, eu quero acreditar que algumas pessoas ouviram falar de Jesus, foram contando a ele aquilo que o poder de Deus tem feito através da vida de Jesus. Tem feito através da vida de Jesus. E ela decide sair do lugar onde ela estava. Foi ao encontro. Talvez ia perguntando aonde poderia encontrar a ele. Aonde poderia encontrar a ele. Talvez as pessoas iam dizendo, agora está no sítio X, agora está no sítio X. E ela foi andando, até chegou onde Jesus ele estava. E a Bíblia diz que essa mulher estava há 12 anos padecendo. Eu não sei quantos anos que você está sofrendo, eu não sei quantos anos que você está a atravessar essa situação, mas esta mulher estava há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Era um fluxo, não é? Do sangue. Mas uma coisa que acontece com essa mulher que me chama a atenção. A Bíblia diz que chegando por detrás dele, atrás de quem? Atrás de Jesus. Chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste. Então essa mulher chegou por detrás dele. Não foi por de frente, ela foi por detrás. No 21 diz que, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar em sua veste, ficarei são. Então o que ela queria? Ela não queria, irmã Adelaide. Então essa mulher não queria muita coisa. Então dizem, se tão somente tocar na sua veste, ficaria são. É diferente de Naamã. Naamã queria com que o profeta saísse e tocasse nele. Não é? O Naamã queria com que o profeta saísse e tocasse. E o profeta não saiu. O profeta não saiu, disse, eu não vou sair. Diga isso para ele se lavar lá no Jordão e ficará curado, ficará limpo. Não, Naamã queria com que o profeta saísse para tocar. Mas essa mulher não. Essa mulher colocou no coração. Não é? A Bíblia diz, em Romanos, diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Quer dizer que ela colocou, ela creu dentro do seu coração. Então, ela colocou no seu coração, dizia, se tão somente eu tocar, o que eu quero é eu tocar nele. Não é ele tocar em mim. Não, o que eu quero é que eu toque nele. Esse é o desejo. Enquanto Naamã queria com que fosse tocado, muitos de nós queremos com que o homem de Deus nos toque. Muitos de nós queremos com que Jesus ele nos toque. Muitos de nós queremos com que uma outra pessoa venha nos tocar. Mas essa mulher disse não, se tão somente eu tocar nele. Então, é uma coisa diferente de que muitas pessoas fazem. Muitos de nós querem, Jesus toca em mim. E nunca nós queremos tocar nele. Talvez o mais varia é você tocar nele do que ele tocar em si. Porque o tocar nele é um ato de fé. É um ato de fé. Quando você diz, se eu tocar nele, se eu conseguir tocar o coração desse, certamente que o meu problema, a minha situação, irá ser resolvido. Mas o engraçado é que nós oramos, a cada dia nós choramos, Senhor, toque em mim. O que mais queremos é que Deus toque em nós. Mas nós não criamos condições para podermos tocar nele. Então essa mulher diz, não, eu vou fazer diferente. Enquanto muitos fazem picha, Jesus toca meu filho, Jesus toca meu marido, Jesus toca quem? Exatamente, não é? Ah, se Deus tocasse no meu marido, se Deus tocasse no meu filho, se Deus tocasse no meu patrão, se Deus tocasse no quem? Então, o que nós queremos é com que Deus ele toque. Mas de que não está errado. I'm not saying that prayer that is wrong. Não estou dizendo que essa oração está errada. Mas eu estou trazendo uma coisa que me chama a atenção nessa mulher. Essa mulher, ela muda do dia. Diz que se tão somente eu não tenho condições, não é? Nem preciso tocar nele por causa da minha imundice. Porque era tida como imunda por causa da situação dela. Era tida como imunda por causa da situação dela.
Uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher não podia se aproximar, era tida como uma pessoa imunda. Uma certa vez, enquanto eu estava na África do Sul, uma jovem, por causa de algumas doutrinas, ela aproximou, ela fazia parte do louvor, ela cantava tão bem, e dizia para mim, pastor, hoje não vou poder subir ao altar. Eu procurei saber porque disse, eu estou de período. Então ela dizia, por causa daquilo que ela foi ensinada, que uma mulher, quando está de período, não podia subir ao altar. Entendeu? Não, esses eram princípios antigos. A situação dela não permitia com que ela se aproximasse, principalmente daquele que é santo. Por isso ela disse, eu não vou, a minha condição é imunda, mas o que eu vou fazer, somente eu só quero tocar na bainha da sua túnica. Eu só quero tocar na orla da sua veste. E eu sei certamente que eu serei curado. Isso se chama ato de fé. Ato de fé. A fé que traz à existência o que não existe. Então ela desejou. Então, ela desejou. Diferente como eu dizia. Diferente de Namã queria ser tocado. Queria ser tocado. E muitas pessoas, quando fossem para Jesus, queriam com que Jesus ele tocasse. Mas essa mulher disse, não, eu não vou. Então a Bíblia fala claramente que, porque dizia, se tão somente eu tocar na sua veste, eu quero somente tocar na sua veste. Esse é o teu desejo a esta hora. Esse tem que ser o seu desejo. Se você já orou tantas vezes para que ele tocasse assim, ou para que tocasse mais alguém, você precisa nessa noite, não é? Já é madrugada, nesta madrugada, você precisa, são pontualmente 0 horas e 1 minuto. Você precisa mudar. O Chinchama-Belo, como diz os maços, não é? Não, essa mulher falou, se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Eu vou ficar curado. I will be healed. Eu vou ficar curado, serei liberto dessa enfermidade. É o que a mulher colocou. E aquilo que a gente coloca, como Paulo dizia, com o coração se crê. Essa mulher creu dentro do seu coração. Basta eu tocar, a minha situação está resolvida. Não tenho dinheiro, não tenho nada, não preciso ser, somente eu quero se tocar. E a mulher aproximou. E a mulher tocou nele. E tocou nele a mulher. Aqui no versículo 22 diz assim, e Jesus voltando-se e vendo ela disse, tem ânimo, filho. Então, pela primeira vez, Jesus ele estava alguém de uma filha. Na Bíblia diz, voltando-se a ela, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente, a mulher ficou sã. Então ele disse, tem ânimo, filha, a tua fé. O que curou? Não disse, Jesus ele podia dizer, tem bom ânimo, filho, porque eu te curei. Podia dizer que a tua hora, não. Ele disse, a sua fé. O que te curou é a sua fé. Ele está dizendo, as pessoas podem dizer Jesus te curou, não. Ele disse, a tua fé. A tua fé é mim. A tua fé é mim. Porque a fé dessa mulher estava em Jesus. Ela reconheceu que Jesus carregava o poder de Deus. Então Jesus dizia, tem bom ânimo, filha, anima-te, filho. Por quê? Porque a tua fé, ela te salvou. O que salvou aquela mulher? É a fé. A fé é que vai nos salvar. O que nós precisamos, independentemente da nossa condição. Porque em muitos momentos na vida nós estamos em condições dramáticas, condições difíceis. E nós precisamos de nos ver livres de qualquer dessa situação. Mas a fé está. Muitas vezes nós não temos fé. Não temos fé. E essa mulher provou na sua condição. Ela prova e ela disse, se tão somente tocar. Então, não importa a situação na qual você se encontra, assim que você está sentado a esta madrugada, com esse telemóvel, você me acompanhar. Esse é um ato de fé. Você está a começar a se preparar
para um grande milagre acontecer na sua vida. A unção de Deus está operando aí. A unção de Deus está operando na sua vida, porque muitos estão a dormir a esta hora. Você está sentado, não porque você não tem sono, mas porque Deus não permitiu para você estar, não permitiu você pegar sono. Porque Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Deus, Ele tem uma palavra. E essa palavra é sua. Deus está trazendo essa palavra para a sua vida. O que Jesus está dizendo para si, através dessa palavra, através do exemplo dessa mulher, está dizendo, o tempo somente de esperarmos sermos tocados acabou. Já não é o tempo de você esperar o toque. Você precisa somente. Agora é o seu tempo de você tocar a Ele com a sua fé. Nós precisamos mostrar a fé. Uma das coisas que Deus Ele quer ver em nós é a fé. A Bíblia fala de 4 homens. Jesus ele estava em um lugar. Ele estava pregando a palavra de Deus. Enquanto pregava a palavra de Deus, o que acontece? A Bíblia diz que o poder para curar estava nele. E todo mundo estava naquela igreja. A igreja estava tão cheia, estava tão lotada, que não havia até espaço para poder se entrar. E vieram 4 homens, carregavam um paralítico. Eles, quando carregam aquele paralítico, chegaram ali, não havia espaço para poder entrar. A Bíblia diz que um deles, minha imaginação, eles abriram o telhado, tiveram a ideia de entrar, introduzir, eles não entraram, só introduziram o homem lá. Depois de introduzir, o que acontece? Jesus olhou para aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Ele viu a fé, não viu o paralítico. A Bíblia podia dizer que Jesus viu a fé do paralítico, porque o paralítico não estava em condição. Não estava em condições de saber se queria ou não queria. Talvez nem falava. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Ele prestou atenção na fé deles. Mesmo sem sabendo o que iria acontecer. Eles disseram, assim que nós estamos introduzindo a ele, alguma coisa vai acontecer. O que nós sabemos, ele está entrando daqui, mas não vai sair. Não vai sair do mesmo jeito. Aquilo que a gente diz, você não vai sair do mesmo jeito como você entrou. E muitas vezes nós entramos da igreja e saímos do mesmo jeito. Mas quando nós oramos, dizemos que não vamos sair do mesmo jeito. Mas a nossa fé nos limita. Porque o que mais fala é o problema do que a própria nossa fé. O problema é que mais fala do que a nossa própria fé. Vai compartilhando desse vídeo aí com alguém que está sentado, que está dormindo, está perdendo, não tem sono a essa hora. Então, a Bíblia diz que Jesus viu a fé. E por ter visto, olha para uma coisa engraçada. Por ter visto a fé daqueles homens, Jesus ele fala uma palavra. Ele fala uma palavra. É quando ele olha, mas é porque diz que, filho, perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão. Mas o que obrigou Jesus a falar? A fé daqueles 4 homens que carregavam o homem paralítico. Então o que ele quer mais ver é a fé. Não é? A fé. A mulher cananeia. A mulher cananeia, quando se aproxima de Jesus, ela rogou tanto por causa da filha, minha filha, porque minha filha está nessa condição. Está nessa condição. Jesus disse que não é bom que se tome o pão da criança e se dar aos cachorrinhos. E a mulher rebateu logo, disse que eu sei, mas até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse, grande é a sua fé, mulher. Não disse grande é o seu problema. Não viu o problema da mulher, disse que grande é a sua fé. Então, o que mais importa em nós, diante de Deus, é a nossa fé. Quando nós carregamos o nosso problema, a fé tem que estar em primeiro lugar. O problema tem que estar para trás. Se eu decido carregar o problema, colocar o problema à frente e deixar a fé atrás, quer dizer que não há de haver solução. Porque o que traz a solução não é o problema. Eu afirmo claramente que em nenhum momento Jesus nos mostra a ter pena. Jesus não era uma pessoa que tinha pena das pessoas.
Só sentia compaixão. O único lugar que sentiu compaixão foi quando o povo estava com fome. O que Jesus ele quer ver é a fé. A fé é o que ele quer mais ver. Então, essa mulher disse, tão somente se eu tocar. E nesta madrugada, nessa viração do dia, nessa hora de transição do dia, você precisa tocar a ele. São 12 anos de sofrimento daquela mulher. Eu não sei quantos anos você está sofrendo. Eu não sei quantos anos você está nesse problema. Eu não sei por quanto tempo você está passando essa situação. Mas é necessário com que você use a mão da tua fé. Porque se você toca, nós sabemos que nós tocamos através, usamos a nossa mão para tocar alguma coisa, não é? Não, você vai usar as mãos da sua fé. Você precisa tocar a ele. Aí essa mulher diz que se tão somente eu tocar. Não, nessa madrugada, no meio do seu problema, no meio do seu sofrimento, o meu conselho nesta noite é que toque a ele. Baixa de você ficar à espera de toque dele. Imagina essa mulher. Se tivesse ficado à espera, certamente eu quero acreditar que a essa hora essa mulher não estaria viva. Essa mulher, não estaríamos a falar dessa mulher. Talvez não teria alcançado a cura que ela teve. Não teria alcançado. Só alcançou por quê? Porque ela desejou. Enquanto outros apertavam, porque queriam Jesus colocar a mão, queria jogar. Essa mulher disse, eu não quero me meter nisso, porque a minha condição não me permite. A minha condição é uma condição de uma pessoa imunda que não me permite eu chegar diante dele. O que eu tenho que acontecer? Eu só quero tocar aquela parte da bainha do homem. Eu sei que serei curado. O que acontece é que certamente é exatamente logo que ela fez isso, a Bíblia diz que a hemorragia estancou. O problema parou. O problema foi resolvido. Não é? A Bíblia diz que imediatamente a hemorragia parou. Eu não sei que tipo de hemorragia você está atravessando. Maybe you are facing this kind of situation. Talvez você está a enfrentar um problema. Talvez tenha sua própria hemorragia. Pode não ser essa mulher o mesmo tipo de hemorragia. Mas você também pode estar atravessando uma hemorragia. Você precisa. Esse problema não está a estancar. Esse problema não está a passar. Essa situação não está a cessar. Você ora dia e noite. Percebe? Perdemos a iluminação. Perdemos a iluminação. Vamos ver aqui, meu Deus do céu. Ah, glória a Deus. Houve corte de energia. Não sei como você vai me acompanhar. Consegue me acompanhar aí? Ah, o rosto está aí. Então, meus amados, eu não sei qual é a condição. Não sei qual é a condição que você está a atravessar a esta hora. Eu não sei. Mas o que é preciso, faça como essa mulher fez. Procurar tocar nele. Tocar na hora de veste desse homem. Jesus já disse, se tão somente eu tocar, eu serei curado. E nesta madrugada, eu digo claramente, eu coloco a minha mão no fogo. A tua condição não vai permanecer. O que é preciso é que o mesmo desejo que essa mulher teve, tem que ser o seu desejo. O mesmo desejo que essa mulher carregava dentro do seu coração. Tem que ser o mesmo desejo. Se tão somente eu tocar nele, nessa madrugada, enquanto essa live parar, quando eu dobrar o meu joelho, Senhor, se tão somente eu conseguir tocar, então você vai tocar nele. Do mesmo jeito que essa mulher tocou nele e ficou curado. E você, certamente, se você conseguir tocar, a sua hemorragia, a hemorragia deixava essa mulher pálida, a hemorragia deixava essa mulher cansada, essa mulher não tinha força, perdia sangue a cada dia. Talvez você, essa pessoa, talvez a tua situação está a acabar contigo. Talvez o sangue das suas emoções já está acabando. Talvez o sangue da tua vida sentimental, o sangue, talvez do teu negócio, dos seus projetos, a cada dia está acabando. Talvez você, a cada dia você está enfrentando, a tua situação está enfrentando hemorragia. Mas, meu amado, o mesmo Jesus de ontem, houve corte de energia, por isso eu estou nessa escuridão.
Mas eu consigo ver o meu rosto, e o meu telefone também daqui a nada que consiga me dar o rosto, acho que também vai perder a carga. Mas uma coisa eu te garanto, do mesmo jeito que essa mulher fez, se tão somente tocar. Esse tem que ser o seu desejo. Eu quero tocar nele. Há uma música que canta, I need your touch. Alright, it's okay. Mas essa mulher não era ela nessa altura de campeonato que precisava do toque. Mas essa mulher disse, eu vou tocar nas horas do seu veste. Ali na hora eu vou tocar. Eu sei que haverá cura na minha vida. I know that will be a healing. Haverá cura na minha vida. Então, meu amado, não importa a tua condição. Não importa a situação que você está atravessando. Não importa em que momento você se encontra. Mas há poder no nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que o nome de Jesus ele é poderoso. O nome de Jesus tem poder. E ele, com a sua fé, quem precisa que você atenda. Por isso Jesus disse, grande é a tua fé. Não é? A tua fé te salvou. O que pode te salvar nessa situação é a sua fé. O que pode te salvar nessa tua condição, nesse teu problema, a sua fé. Ah, mas porque eu orei, creio. Volta a ativar a sua fé. O que Jesus ele quer de você é você mostrar fé. A única moeda que compra a cura nas nossas vidas, a única moeda que traz mudança é essa moeda da fé. A moeda da fé compra tudo quanto nós precisamos. Então, meu amado, eu volto a dizer, não importa a tua condição, ativa a sua fé. Faça como essa mulher fez, tocar nele. Não faça como Naamã. Naamã queria com que o profeta Eliseu saísse para lhe tocar. O Naamã queria isso. E o profeta não saiu. Só lhe deu uma ordem. Mas essa mulher disse que eu não preciso tocar nele. Não preciso falar com ele. O que eu preciso aqui é fazer o quê? É tocar. Na hora de suas vestes eu sei que serei curado. I know that I will be healed. Eu sei que serei curado. Então, meu amado, Jesus, nessa hora, eu não vou alongar muito. A energia não está me ajudando. Mas eu estou dizendo, ele tem poder. A Bíblia fala, Hebreu diz que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo hoje. E será mesmo eternamente. Ele não muda. Ele não vai mudar por causa da tua situação. Ele não vai deixar de ser o que é por causa da sua situação. O que é preciso, a carga também desse telefone foi embora. O que é preciso, vamos andar nessa escuridão. O que é preciso é que você mantenha sua fé. Just keep your faith. Mantenha. Eu sei que você está me acompanhando. Mesmo sem me vendo, consegue ver esse sinal aqui. Mesmo sem me vendo, mas eu estou dizendo, mantenha a sua fé. A sua fé. A fé vai te salvar. Por isso eu digo, filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que a sua fé nesta madrugada, você que está com esse telemóvel, você que está me acompanhando desse celular, você que, mesmo que você não consiga ver o meu rosto, você que está me acompanhando, eu estou dizendo, Jesus ele não muda. Que a sua fé estanque essa hemorragia, toque nele e que a fé possa mudar a sua história. Que Deus abençoe a sua vida a esta hora. Que Deus abençoe a sua vida a esta hora. Que haja cura em você. Que haja libertação em você. Que haja restauração em você. Que qualquer problema que reinava sobre a sua vida, que seja restaurado. Eu estou restaurando a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde financeira, a sua saúde em todas as áreas. Receba a sua cura. Assim que você decide tocar nele, seja restaurado em nome de Jesus. Pai, estou orando a favor da vida da tua serva, da vida do teu servo, que estão me acompanhando ao meio dessa escuridão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o poder que curou aquela mulher possa tocar nele, possa restaurar. Que o poder que tocou na vida, não sou Deus, na vida dessa mulher, que a unção que tocou naquela mulher, Teu Todo-Poderoso, que possa restaurar, que haja vida, em nome do Senhor Jesus, que o mal seja estancado, que a obra de bruxaria, que o satanismo, que tudo quanto se levanta contra a sua vida,
E esse problema eu estou estancando na autoridade que me é conferido. Não vai prevalecer. Satanás, eu digo, você não prevaleça na vida dessa mulher. Eu te comando aí onde você está. Carrega sua trouxa. Carrega sua trouxa. Carrega sua trouxa. Carrega sua trouxa. E saia dessa vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Saia dessa vida agora em nome do Senhor Jesus. Saia dessa vida agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de hemorragia sentimental. Saia dessa vida em nome de Jesus. Espírito de hemorragia financeira. Saia dessa vida em nome do Senhor. Toda obra das trevas na sua vida. Que saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu declaro que todo problema seja estancado na vida dela, que todo problema seja estancado a esta hora, seja estancado a esta hora, que seja estancado a esta hora, que todo mal seja estancado a esta hora, que seja estancado a essa hora, que seja estancado a essa hora, que seja estancado a esta hora em nome de Jesus. Que essa hemorragia que seja estancado, que essa enfermidade que seja estancado, que esse problema que seja estancado a essa hora, em nome do Senhor Jesus, que essa força das trevas que seja estancado, que esse feitiço que reinava na sua barriga, essa cobra que girava na sua barriga, que seja morta agora em nome de Jesus Cristo, que isso que operava na sua garganta, que seja estancado a essa hora, que esse fantasma que foi levantado na sua vida, que seja estancado a esta hora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro o seu agir, eu declaro a sua graça, eu declaro o seu favor, eu declaro cura e libertação na vida do teu povo. Que todos estão me acompanhando agora sejam livres. Just get healed. Seja curado a esta hora. Seja curado a esta hora. Seja liberto a esta hora. Seja transformado a essa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a bênção flua. Que o poder se manifeste. Que haja graça em todas as áreas da vida dessa mulher, desse homem que está me acompanhando. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe aí. Irmã Felicidade, Deus te abençoe. Irmã Adelaide, Deus te abençoe. E todos quantos estão me acompanhando a essa hora. Que Deus continue cuidando de vocês a esta hora. Não tema, filha. Creia somente. A tua fé te salvou. Do mesmo jeito que Jesus ele dizia, filha, não tema. Eu digo mesmo, não tema. A tua fé te salvou nessa madrugada. Esse problema acabou, já não tem raiz e não volta a dar raiz a esse problema. Eu estanco em nome do Senhor Jesus. Eu estou estancando a esse problema seja estancado para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a ti que está me acompanhando. Que Deus abençoe a todos aí que estão me acompanhando. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa. Vai interagindo aí e compartilha dessa ministração. Que Deus abençoe aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder deixar o seu contato, pode deixar o seu contato amanhã, o teu contato do WhatsApp. Amanhã vamos mandar esse vídeo ou esse áudio desse vídeo via WhatsApp só para voltar a meditar um pouco a esse tempo. Que Deus abençoe aí. Esse é um ato de fé. Estou meio escuridão. Houve corte de energia, mas Deus seja louvado. A internet ainda existe, então Deus seja louvado. Bênção para todos vocês. Aquele beijão de sempre e um forte abraço. Estamos indo. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Má delight, tchau. Má felicidade, goodbye. Tchau, tchau. Todos estão me acompanhando aí. Levanta a sua mão. Diz tchau, então. Eu não vou sair antes de você dizer tchau. Escreva aí tchau. Escreva tchau. Escreva tchau aí. Escreva tchau. Eu quero ir. Enquanto não escrever tchau, não saio daqui. Não saio daqui. Tocou-me Jesus e de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor me tocou,
da escuridão. Jesus, e de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Queria fazer, tornar-te participante, mas não está a entrar. Tchau, tchau.